Eu me sinto enriquecido diante da graça que Ele me outorgou ali na cruz. Eu me sinto muito agraciado, me sinto muito abençoado. A minha vida está totalmente entregue nas suas mãos, e seria uma tolice nós pensarmos diferentes, porque nós não somos donos da nossa vida, nós não temos controle sobre a nossa vida, somos frágeis demais da conta. Você se sente assim também? Amém? Sim ou não? Amém. Eu me sinto muito frágil diante desse Deus maravilhoso que tanto tem nos dado, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, sendo Ele mesmo absolutamente inocente, pagando pelos nossos pecados, absolutamente pecadores. São elementos que não se tocam, ou se tocam de maneira desajustada, elas não engrenam, elas não se engrenam bem, a nossa pecaminosidade e a santidade do Todo-Poderoso. Então, não tem como nós não trazermos isso à nossa consciência, para que isso possa estar conduzindo as nossas vidas, isso possa, seja isso a pautar as nossas vidas, as nossas ações, as nossas atitudes. Eu quero orar com você agora, pedindo que o Senhor nos fale através da sua palavra. Sabe por que esse enfoque na oração, para que Ele nos fale através da sua palavra? Nós já mencionamos isso, as nossas palavras, as palavras humanas, elas são vazias. Os argumentos humanos são muitas vezes falaciosos, são enganosos, não chegam a lugar nenhum. Existe um contrassenso, uma falta de lógica nas nossas palavras, nos nossos argumentos. Por quem somos? Se a palavra de Deus não falar ao nosso coração, nada mais há de nos falar. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos juntos como igreja para refletirmos um pouco na Tua palavra e buscarmos nela vida, buscarmos nela os alicerces que precisamos para a nossa existência, para as nossas ações, nas nossas atividades, para os nossos pensamentos. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos ilumine, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos entender o significado da humildade como uma marca importante da verdadeira adoração. Em nome de Jesus, amém. É sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês. Tem sido muito, muito precioso nós relacionarmos a palavra de Jesus em João 4:24 a várias áreas, a vários momentos, a várias ideias, relacionando a verdadeira adoração, como Jesus disse que Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é um tipo diferente de adoração, é um tipo de adoração que precisamos buscar captar de maneira séria na nossa vida, porque se Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, eu quero ser esse adorador, Paulinho quer ser esse adorador, cada um de nós queremos, não só queremos, mas precisamos ser esses adoradores, porque senão, queridos, tudo que nós estamos fazendo, está saindo pelo ralo, amém? É verdade isso? Deus sabe o nosso coração, Deus não olha os nossos mecanismos exteriores, Ele olha os nossos mecanismos interiores, Ele não olha as motivações externas, visíveis,
ele olha as motivações internas. Nós não podemos perder a dimensão disso, para viver um verdadeiro cristianismo, para conhecer mais de Deus. Então, a humildade é uma marca. Eu não estou falando que é a marca, porque existem várias delas. Nós temos visto que o conhecimento é uma delas, não só o conhecimento racional, lembram que nós falamos domingo passado? Mas o conhecimento espiritual de Deus, não o conhecimento racional, aquilo que sabemos de Deus, aquilo que sabemos por estudar. Tem muita gente estudada por aí, que espiritualmente não sabe absolutamente nada, Então, uma das marcas da adoração verdadeira é a humildade. Eu quero usar alguns referenciais aqui, que são os referenciais inequívocos. Ninguém mais vai duvidar, ou ninguém duvida desses referenciais que nós vamos utilizar. Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Quem será esse referencial, hein? Quem será o nosso referencial? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se aniquilou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aí, qual é o nosso referencial de humildade? Eu não ouvi. Jesus é o nosso referencial de humildade. Mas talvez alguém diga assim, mas isso é Jesus. Eu sou humano, sou pecador, mas Jesus é santo. Ora, o próprio Deus disse que fôssemos santos como Ele é santo. Então o que Deus requer de nós é que nós o tenhamos como referencial. As nossas desculpas de que nós somos pecadores diante de Deus, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, pelo fato do próprio Deus ter se mostrado na cruz, ninguém pode dizer que não sabe o que está fazendo. O nosso referencial é Jesus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, é bastante difícil para este pregador falar sobre esse assunto. É muito difícil. Sem mencionar que o principal a aprender sobre humildade é ele, é este pregador. Portanto, não quero me colocar aqui na posição de modelo, muito embora Jesus requer que eu seja como Ele é. Mas compartilhando essa palavra, porque essa palavra que Deus diz, sede santos como eu sou santo, e exigindo de nós humildade como marca da verdadeira adoração, porque aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Precisa ser o nosso alvo. Então todos nós aqui estamos para aprender. Além desse texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, gostaria de pedir que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Amém? Abriram? 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9.
E ele diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Daí aquela palavra inicial, quanto a desfrutarmos dessa graça, quanto a valorizarmos essa graça, como nos sentirmos muito, muito, muito gratos por sermos alvos dela. Não merecemos, sem dúvida alguma não merecemos. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da pobreza dele nos tornássemos ricos. Então hoje, se somos ricos na graça, nós somos ricos pela humildade dele, humildade de Cristo Jesus. Se somos cristãos, se entregamos as nossas vidas a Deus, a Cristo, como muitas vezes nós falamos, sem dúvida nenhuma precisamos, uma palavra que eu não gosto de usar muito aqui, mas encarnar essa humildade. Tem uma expressão muito maravilhosa de um homem de Deus que viveu no século 14, 15, final do século 14, final do século 15, que escreveu um livro, até hoje muito conhecido, muito valorizado e muito lido, chamado Imitação de Cristo, um livro clássico, foi escrito por Thomas de Kempis. Ele diz assim: esta é a lição mais importante e útil que podemos aprender. Conhecer a nós mesmos como realmente somos, admitir abertamente nossas fraquezas e fracassos, e ter um conceito humilde de nós mesmos, por causa deles. Deles quer dizer por causa das fraquezas, por causa dos fracassos, por causa da nossa debilidade. Então, por conta de quem somos, como ele diz, devemos ter um conceito humilde de nós mesmos. Não nos firmar em nós mesmos, e sempre ter pensamentos bons e respeitosos sobre os outros, é grande sabedoria e perfeição. Então essa é uma frase de Thomas de Kempis, ali já desde o século 14, que pautou a vida de tantas pessoas, de tantas vidas. Mas, o que significa, o que não significa? Vamos começar pelo lado negativo, porque nós vamos ver o que não significa ser humilde e o que significa ser humilde, e tudo isso à luz da palavra de Deus. Mas antes de tocar nesse o que não é, e dentre algumas colocações de o que não é ser humilde, eu quero ler mais um texto, havia esquecido aqui, Isaías capítulo 53, versículo 7, Isaías, esse texto nós não poderíamos deixar de considerar, capítulo 53 de Isaías, versículo 7, o contexto nós já conhecemos, é aquele contexto em que podemos ver Cristo Jesus ali sendo traspassado por causa das nossas transgressões, sendo levado sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, já de consciência, mesmo que de maneira bem leve, por parte de Isaías, 740 anos antes. Olha só como ele diz ali, versículo 4 em diante: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu
a sua boca. E pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Esse texto mostra a atitude de humildade de Jesus, marcado pela entrega. É evidente que Isaías não fala que é Jesus, mas ele aponta para Jesus. É uma profecia messiânica quanto à primeira vinda de Jesus. Então, são referenciais que precisamos deixar na nossa mente consciente, não na nossa mente inconsciente, porque muitas coisas ficam no nosso inconsciente. Nos lembramos, eventualmente, quando nos lembramos, mas que isso possa ficar na nossa mente. Isso realmente qualificará as nossas atitudes, na proporção do quanto Deus requer de nós, humildade. Mas, ser humilde é não se gabar de suas próprias realizações, ou características pessoais positivas. Parece que isso é bem evidente, não é? Mas, pero no mucho. Muitas vezes isso não é tão evidente assim, quando as pessoas colocam a si mesmos como referenciais, suas ideias como referenciais, suas ideias como as melhores, suas ideias como as mais corretas, as mais justas. No entanto, ser humilde não é se gabar das suas próprias realizações. É uma questão lógica nós entendermos isso. Ou características pessoais. Ser humilde é ser rápido em elogiar os outros, quando faziam coisas boas, e se alegrar com o insucesso alheio. Ou seja, ser humilde não é ser rápido em elogiar os outros, quando faziam coisas boas, e se alegrar com o insucesso alheio. Isso não é humildade. Ser humilde é rejeitar o desejo interior de ser reconhecido. Isso é humildade. Humildade é rejeitar o desejo interior de ser reconhecido. É difícil isso, gente. Reconhecemos isto. Ser humilde é não ficar indignado quando alguém não reconhece pelos seus dons positivos. É difícil isso também, porque nós achamos injustiça, não é mesmo? Puxa, como eu não estou sendo reconhecido nos meus dons positivos? Que injustiça isso! Mas ser humilde é não ficar indignado quando isso acontece. Ser humilde significa ver as coisas como elas são, ou seja, somos vermes pecaminosos. Já falamos sobre isso há 2 domingos atrás, exemplificando aquela posição de Jó, diante de um Deus absolutamente santo e belo em sua glória. Ser humilde é ter um coração quebrantado, contrito e espírito oprimido, ou seja, o inverso de um espírito orgulhoso de si próprio. Alguns textos aí mostram para a gente isso, ali em Salmo 34:18, quando diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Esse coração quebrantado tem a ver com humildade, é uma das faces da humildade. É esse espírito aquebrantado, que diante de Deus diz: eu sou um lixo, eu sou absolutamente nada. Ou Salmo 138:6, quando diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Ou mesmo o texto conhecido de Mateus 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Então, ser humilde é ter esse coração quebrantado, contrito, não esse coração orgulhoso, cheio de si próprio, ou cheio de si, cheio de autoconfiança. Ser humilde é reconhecer a sua própria indignidade diante da santidade de Jesus e fazer refletir isso em relação ao próximo. Tem o exemplo aí de Lucas capítulo 7, versículos 6 e 7,
que fala daquele centurião que tinha um dos servos dele extremamente doentes, e ele pede para os judeus chamarem a Jesus, de que quando Jesus estava vindo, ele recebeu uma notícia dizendo assim, uma notícia do centurião dizendo: não precisa vir, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Sabe essa atitude de indignação? É um modelo de humildade. Ser humilde é reconhecer que não detém a palavra da verdade como sendo o dono dela. Ser humilde é não ser conduzido por um coração e olhar altivo, prepotente. Ser humilde significa negar a si mesmo, e Jesus requer isso de nós. Carreguemos a nossa cruz, neguemos a nós mesmos. Gente, é muito difícil fazer isso. Por isso é que muitas vezes as nossas relações são estremecidas, porque nós, na nossa autossuficiência, na nossa autossuficiência, nós não percebemos nem um pouco da lição de humildade que o próprio Cristo passa para nós. Gente, esse é o momento de nós olharmos para dentro, não para o outro. É olharmos para uma autoavaliação. Esse é o objetivo mesmo. Nós, como igreja, estarmos compartilhando da palavra, dizendo para nós mesmos que nós precisamos arrumar a casa. Eu preciso arrumar a minha casa. Eu não tenho dúvida que todos nós aqui precisamos arrumar a nossa casa. Nesse quesito. Ser humilde é não enfatizar a si mesma, em vez disso, pensar em seu pecado e confiar na misericórdia de Deus, como diz ali, Lamentações de Jeremias, do capítulo 3. Ser humilde significa, por último, agora, significa ficar quieto, pois o silêncio nos faz prestar atenção em Deus, bem como prestar atenção nos outros. Parece que Jesus deu essa lição para nós, e mostrado nesse texto de Isaías, no capítulo 53, quando como uma ovelha muda, ou seja, o silêncio marcou a vida de Jesus. Quando ele estava discutindo com Pilatos sobre a verdade, e ele fala sobre a verdade, Pilatos, mas o que é a verdade? Jesus se calou. Será que ele se calou porque ele não tinha argumentos? Será que Jesus não tinha argumentos contra Pilatos? Mas Jesus se calou. É difícil nós nos calarmos. Já percebeu como é difícil? Nós rejeitamos o silêncio muitas vezes, quando somos injustiçados, ou eventualmente da nossa perspectiva, não é? Sermos injustiçados, sempre assim. Bem, humildade tem uma série de elementos aí que precisamos capturar. O que não é humildade? A humildade é o inverso do orgulho espiritual, de maneira bem ampla, bem objetiva. O orgulho espiritual é aquele que gosta de admirar suas próprias experiências espirituais. A gente vê um caso assim, ali em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 a 14, na parábola do fariseu e do publicano, quando diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. No entanto, o outro, batendo no seu coração em ato de contrição, de dor pelo que ele não é, mostrando a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não estava nas pessoas dos fariseus, e sim do publicano, aquele que era desclassificado pelos fariseus.
Orgulho é orgulhoso de seus próprios dons espirituais. Segundo Paulo, ali no capítulo 2, versículo 3, ele diz: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Gente, percebe como nós fazemos tudo ao contrário? Tudo ao contrário. Às vezes, essa minha expressão é uma expressão de indignação por mim, sim. Porque assim como Paulo dizia que tudo aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, porque existia uma luta da carne e o espírito, então essa realidade é uma realidade nossa. Precisamos admitir isso, queridos. Gente, tudo isso daí, em termos de precaução, tá bom? Precaução, e que cada um de nós sabe até que ponto precisa se curar ou não. Cada um dá conta de si mesmo. Mas como essa é uma característica comum, a gente pode sentir-se com segurança para mostrar, a partir da minha indignação, a nossa indignação. Estamos juntos no mesmo barco, não tem jeito. E é uma falta de bom senso quando alguém no mesmo barco, na proa, fala para o da popa: isso é problema seu, porque o buraco está do teu lado. Eu quero reforçar a minha palavra inicial. É bastante difícil estar compartilhando isso com os irmãos. Não quero me colocar aqui como modelo, como se alguém estivesse acusando alguém, mas nos colocando no olho do furacão, cada um de nós. Esse é o papel da igreja, gente. É o papel da igreja, esse é o nosso papel, estarmos olhando a palavra e avaliando os nossos próprios caminhos, não valorizando-os em primeiro lugar, mas valorizando aquilo que Deus está falando de nós, quem nós somos. Orgulhoso espiritual é aquele que se acha o mais sábio de todos os outros, é sempre desejando ensinar, é o que ambiciona estar sempre numa posição de ensinar os outros, está sempre certo. Um texto aí de Romanos capítulo 2, versículo 17, abra lá, vamos ver o que esse texto está falando. Romanos capítulo 2, versículo 17 a 24, Romanos capítulo 2, versículo 17 a 24, quando ele diz: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é o guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, mas não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar e rouba, você que diz que não se deve cometer adultério e adultera, você que detesta os ídolos e rouba os templos, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Palavra forte de Paulo na direção daqueles que se achavam os tais, os referenciais de humildade. Orgulhoso espiritual é aquele que nem imagina o perigo de estar na posição de ensinar. Nessa ideia de que orgulhoso espiritual é aquele que está sempre desejando ensinar, desejando sempre ser o bam, bam, bam. É aquele que nem imagina
o perigo de estar nessa posição. Quando Tiago fala ali no capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Olha só. E daí já a responsabilidade daqueles que exercem o magistério cristão. E o ministério cristão, cuja responsabilidade é maior, porque irá dar conta de tudo que ele deve estar incumbido de fazer, o que causa um temor tremendo no nosso coração, e uma autocobrança tal qual. Teresa de Ávila, que foi canonizada inclusive, diz que a pessoa que for escolhida para uma posição de autoridade deve estar longe de desejar ou ansiar por isso, ou pelo menos de tentar obtê-la. Essa é a posição de Teresa de Ávila, ou seja, na consciência de que essa é a posição mais difícil, porque ele vai responder por isso. Uma pessoa orgulhosa está sempre ansiosa em ensinar e menos ouvir e aprender. É interessante isso. Sabe a pessoa que diz que, ou que pensa, ou que age como, que não precisa aprender mais nada, ele já sabe tudo. Então ele não tem interesse em aprender, e não aprende. Porque só aprende aquele que sabe que precisa aprender alguma coisa. Então ele vai lá e não é porque alguém está colocando na cabeça dele que se aprende, é porque ele entende que precisa aprender. O aprendizado é buscado pela pessoa que aprende. É chamada de educação construtivista nos últimos tempos aí. O conhecimento sendo construído pela pessoa, muito mais do que colocado na cabeça, abrindo a cabeça, não é? Abrindo a cabeça e colocando números, textos, ideias ali. Thomas de Kempis diz: não tenha muita confiança em sua própria opinião, mas esteja disposto a ouvir o que os outros têm a dizer. João da Cruz, um outro homem de destaque no mundo devocional da antiguidade, da Idade Média. Pessoas humildes têm um desejo profundo de serem ensinadas por qualquer pessoa que possa lhes trazer proveito. Então, gente, que preciosidade nós estarmos num mundo tão autossuficiente como vivemos, abordar a questão de humildade, que segundo alguns filósofos racionalistas do iluminismo iberê, como falamos ontem, diz que é sinal de fraqueza. O racionalista, o iluminista, aquele cara que cuida da razão e que coloca a razão em primeiro lugar, Friedrich Nietzsche diz isso, que é fraco aquele que é humilde. Teresa de Ávila, mais uma vez, diz ali: sou mais fraca e maligna das criaturas, e um oceano do mal. O acúmulo do orgulho espiritual é aquele que se considera humilde. Sabe aquela ideia assim, eu sou o cara mais humilde do grupo. É o cúmulo do orgulho, ou o cúmulo da humildade. Eu sou o homem ou a mulher mais humilde do mundo. Eu acho que não existe melhor forma de nós concluirmos essa mensagem do que reler os textos, para que a gente possa repensar um pouco na nossa vida. Somos cristãos, estamos sendo moldados à semelhança de Cristo, sim ou não? A palavra nos ensina isto, que nós estamos sendo moldados à semelhança de Cristo. O Espírito Santo, como um hábil escultor, tendo um modelo, olha para nós que somos pedras brutas e nos esculpe olhando para Jesus. Jesus como marca de humildade. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar
de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se aniquilou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou se não, segundo aos Coríntios 8:9, vocês conhecem a graça, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ou mesmo, versículo 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E nós, que podemos, ou que considerações podemos fazer diante do nosso modelo, da nossa referência? Adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, passa por entendermos e vivermos a humildade. Senão, o que é a nossa adoração? Feche os seus olhos, queridos, que possamos estar refletindo esse compartilhamento e tomando decisões. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com humildade, como que jogando cinza sobre a nossa cabeça, como que rasgando as nossas vestes, as nossas roupas limpas, bonitas, mas rasgando-as diante do Senhor, porque nós somos nada diante do Senhor, somos pecadores diante do Senhor. Perdoa-nos, Paizinho amado, quando muitas vezes, nós agimos como orgulhosos espirituais, quer seja conosco mesmo, quer seja no relacionamento conjugal, quer seja no relacionamento familiar, nuclear e satélite, quer seja no relacionamento eclesiástico. Nós agimos muitas vezes como cheios de si. Nós queremos nos colocar diante do Senhor em humildade, ó Deus, pedindo perdão e pedindo que o Senhor nos ajude a sentir o nosso cheiro, a olhar a nossa indignidade, muito mais do que a nossa pseudo-justiça. Que pedimos em nome de Jesus. Amém.